Um ministro do TST subiu em tribuna em duas sessões diferentes e revelou números que são capazes de mudar a forma como você deveria enxergar concursos de TRT no próximo ciclo. Isso aconteceu na semana passada. O ministro Sérgio Pinto Martins revelou que faltam mais de 3.500 servidores em TRT em todo o país. Esse é um dado oficial, não é dado de cursinho, não é dado de blog de concurseiro, é um dado oficial e principalmente vindo do lado de dentro da instituição. Se você não me conhece, meu nome é Renata Fayad e eu ensino pessoas a serem aprovadas em concurso de técnico e analista de tribunais. Eu já estive do lado de dentro do Poder Judiciário da União, 3 anos como técnico e 17 como analista judiciário, e hoje dedico a minha vida a aprovar pessoas nesses concursos. E eu quero te mostrar. Então, se você é novo por aqui, você quer fazer parte da carreira de técnico de tribunais, já se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo. Então, eu vou te mostrar exatamente o que o ministro Sérgio Pinto Martins disse em duas sessões do órgão especial do TST. O órgão especial é um órgão responsável por decisões, tem atribuições tanto administrativas como jurisdicionais do TST. É um grupo seleto ali, digamos, dentro do TST. E vamos conferir aí o que foi que ele falou nessas duas sessões. Primeira sessão do dia 3 de agosto. Está aprovado, senhor presidente, não é essa a questão. Eu só quero ressaltar mais uma vez, como foi dito na reunião administrativa, o pensamento que nós temos que ter em relação à recomposição dos cargos dos funcionários. Como eu disse na reunião, São Paulo, TRT segunda região, faltam 467 funcionários, sendo 316 técnicos e 151 analistas. Então, essa é a dificuldade. Há criação, mas não há funcionários suficientes para atuarem nos gabinetes. Não sou contra a criação, não entro no mérito disso, porque isso já foi feito para o TRT da segunda região, da 15ª e da 23ª. Mas faria só essa observação. Pois não, ministro Sérgio. Vamos explicar e vamos contextualizar do que é que o ministro está falando especificamente, o que já aconteceu nas outras regiões e que está se verificando de novo no TRT aqui da segunda região. A grande questão é a seguinte: estão se criando novas varas do trabalho. Com isso, criam-se novos cargos de magistrados do trabalho. Então, tem novas varas, tem novos juízes. O que o ministro está dizendo é assim: não adianta nada criar varas, criar cargos de juízes e não criar servidores. Por quê? E isso não é fala do ministro, é o que estou dizendo aqui, deduzindo do que ele diz. São os servidores que fazem operacionalizar o trabalho do Poder Judiciário. O juiz é muito importante, mas o juiz sozinho não coloca o sistema, a engrenagem para rodar. Ele trouxe exatamente dados aqui de um dos maiores TRT, o TRT de São Paulo, faltando, dizendo ele, 467 vagas em aberto para serem providas, e estão com concurso em andamento, sendo 316 técnicos e 151 analistas. Então, nós temos uma necessidade premente de servidores e apenas criar cargos de juízes não resolve esse problema. Isso o ministro falou, o ministro Sérgio Pinto Martins, no dia 3 do 8. E veja você que no dia 8 ele trouxe de novo a mesma questão em outra sessão administrativa. E eu quero mostrar aqui para você o que foi que ele disse nessa segunda sessão. Veja comigo aqui. Eu estou plenamente de acordo, não tenho o que falar. Apenas, senhor presidente, fazer uma ponderação em relação ao problema que nós temos de cargos vagos. Por exemplo, aqui no ano de 2025 são 3.533 cargos vagos na Justiça do Trabalho, sendo 125 cargos de auxiliar judiciário, 2.661 cargos de técnico judiciário, 747 cargos de analista judiciário, que corresponde a aproximadamente 9% dos cargos existentes em toda a Justiça do Trabalho.
No TST, por exemplo, existem 196 pessoas com abono de permanência. No TRT da segunda região, são 213 analistas e 376 técnicos, totalizando 589 funcionários com abono de permanência. Então, apenas, senhor presidente, eu acho que nós temos que ter uma consideração em relação a isso, porque nós vamos perder logo, logo uma grande quantidade de pessoas da força de trabalho, porque o que tem acontecido, as pessoas têm envelhecido, a gente também tem envelhecido, e há necessidade dessa reposição. Eu sei que o orçamento não contempla isso, eu sei que se tivesse que fazer alguma coisa, seria que tirar de um lugar para pôr em outro, mas eu acho que nós temos que pensar nisso. Me comprometo, senhor presidente, se puder ajudar, se tiver condição de conversar no Congresso Nacional, inclusive do relator da proposta orçamentária, eu me comprometo a ir lá falar com ele. Preste atenção nisso, gente. Preste atenção nisso, porque o ministro Sérgio Pinto Martins se colocou, inclusive, à disposição para ir ao Congresso Nacional para esclarecer a questão orçamentária. Veja, olha que coisa interessante. Ele trouxe dados aqui, aí agora não mais apenas do TRT de São Paulo, que foi o que foi feito no primeiro dia, né, no primeiro vídeo. Agora, ele trouxe um quadro nacional da Justiça do Trabalho. Disse que são 3.531 cargos vagos ao todo. Aqui eu vou focar especificamente em técnico, tá? Que é o perfil aqui do nosso canal. Então, 2.661 cargos de técnico judiciário no Brasil inteiro. Gente, isso se agravando com quase 600 servidores com risco de se aposentarem a qualquer momento. Quando ele mencionou ali que existem servidores que estão recebendo abono de permanência, o que significa isso? Abono de permanência é uma verba que as pessoas que já têm tempo suficiente para a aposentadoria recebem. Então, quando você trabalha normal, você tem um desconto de PSS, que chama, né? Um desconto como se fosse o INSS, né? Na iniciativa privada é o PSS. Você tem esse desconto para o programa de previdência oficial. Quando você já tem o tempo para se aposentar, você recebe um abono de permanência. É uma verba que te repõe esse valor. Já que você poderia estar aposentado e não está, é como se você não precisasse pagar o PSS, mas você paga e recebe esse valor. Então, esse dado de que mais de 600 pessoas estão recebendo abono de permanência significa dizer que esses 600 servidores já têm tempo de aposentar e podem amanhã exercer esse direito e deixar esse quadro que está com 2.600 técnicos a menos, ou falando em termos globais, 3.500 cargos vagos, pode acrescentar mais 600 a isso. Então, o que ele está dizendo é assim, nós estamos com um problema sério de servidores. Não é só nos locais em que criaram mais varas, criaram mais cargos de magistrado e não equiparam com servidores. No Brasil inteiro, nós estamos com esse déficit. E ele já antecipa a solução. Se o problema é orçamento, e a gente sabe que se o problema é orçamento, eu me disponho a ir pessoalmente ao Congresso para esclarecer aos nossos queridos deputados para melhorar a proposta orçamentária do ano que vem, desde que seja para prover cargos de servidores. No final, gente, o que é que o presidente do TST coloca, confirmando realmente aquilo que a gente imagina que seja de fato o problema. Deixa eu colocar aqui de volta para você, tá? Aqui. Retornar aqui, vamos lá. Pois não, ministro Sérgio, eu agradeço a manifestação e só comunico a Vossa Excelência, para saber a dimensão do problema, que o tribunal que tem mais falta de servidor é o tribunal da terceira região, depois da primeira região. Ou seja, a segunda região ainda está numa situação melhor do que os outros tribunais. Acho que eu peguei não é esse vídeo, gente, espera só um pouquinho. Mas o que seria necessário é orçamento para concurso público, preenchimento de vaga, o que nós não temos nesse momento, então nós trabalhamos com a equalização na medida do possível para atender às necessidades. E, obviamente,
Então, como o presidente aqui, essa foi a sessão do dia 3, tá, gente? Como na sessão do dia 3, o presidente disse que o problema era orçamento, na outra sessão, o ministro Sérgio já trouxe a solução. É um cara que está focado na solução e é de gente assim que a gente precisa, né, gente? Então, resumindo, 2 sessões do órgão especial do TST em agosto desse ano. Nas 2, o ministro Sérgio Pinto Martins levantou a questão de estar faltando servidor e de precisar de servidor. Tá? Ao todo, gente, esses 3.500 representa quase 9% de todo o quadro de servidores dos TRTs, de uma maneira geral. Então, é muita coisa. Segundo o presidente, o que falta é o orçamento, mas existe uma pressão, gente, que é interna. Então, eu quero que você entenda. A gente, às vezes, tem muita gente que diz assim, Renata, faz aí, fala que é preciso uma movimentação política para contratar mais. Gente, não é de nós, não é vindo de nós, concurseiros, candidatos a ser servidores, que essa pressão funciona. O que nós estamos vendo aqui é uma pressão interna, vindo da própria instituição, querendo ali que o servidor, querendo ali que haja concurso, que haja principalmente, que haja provimento dos cargos. Provimento desses cargos que já estão lá, precisa apenas de gente para trabalhar e de orçamento para isso. Gente, este movimento indica a mim, né? Eu não sei qual é a sua percepção, indica a mim que, vindo de dentro, esse pleito de ampliar o orçamento da Justiça do Trabalho para contratar mais pessoas, isso significa que houve um represamento de nomeações nos últimos tempos e uma hora ou outra essa represa vai estourar e vai precisar contratar pessoas. A minha pergunta para você é: onde você estará nesse cenário? Eu espero que do lado de dentro, em uma lista de aprovados. E é sobre isso que nós falamos no evento Missão TRT. Todas as informações estão aqui abaixo, ou do evento, ou da mentoria, o que estiver aberto, dependendo do momento em que você assistiu esse vídeo. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Então, deixa o like no vídeo, porque assim o YouTube mostra para outras pessoas a relevância do nosso trabalho. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.